Luciane Quedo, mais uma vez aqui no estúdio do Novo Dia. Tô me enrolando, tô emocionada hoje. Tá emocionada com a minha presença? Sem dúvida. Com um dia lindo. Com tudo, afinal você vai trazer pra gente uma informação que muito me interessa. E interessa a um monte de gente. Quando eu falo um monte de gente, não é exagero. Sabe por quê? Tem um levantamento que mostra que em 2021, 70% das famílias brasileiras estavam endividadas. O dado é esse. Não tem como mudar o que já foi registrado, mas dá para tentar mudar os próximos índices. E é por isso que eu pedi a ajuda da Luciana. Luciana, como sair do endividamento? Parece uma coisa tão difícil, mas é possível. Sim, é super possível. O importante é a gente tomar ciência da situação hoje. Muitas vezes, quando a gente se endivida, as pessoas não querem ter noção de qual é o problema. Ficam com medo, Marcela, de colocar todas as contas no papel. Claro, é difícil encarar, né? Saber para quem deve e quanto deve, mas este é o primeiro passo. Encarar a realidade. Exatamente. Sem encarar a realidade é impossível mudá-la, não é mesmo? Sem dúvida. Mas aí faz o quê? Você pega uma lista, tudo que você gastou no cartão de crédito, tudo que você tem boleto, tudo que você tem parcelamento, porque parcelamento também é uma dívida, né? Também não é só quem está com a corda no pescoço. Você tem uma dívida, não pagou o seu carro, você está endividado. Você está com uma compra parcelada no cartão, está endividado também. Exatamente. Aí entra cheque predatado, que pode parecer mentira, mas eles ainda existem. Aquele crediário naquela loja de consumo, que às vezes vai se acumulando ali, várias parcelas. É exatamente tudo que eu devo. Então eu preciso colocar ou numa planilha eletrônica para quem tem facilidade, para quem não tem, o velho e bom caderno e caneta e anotar tudo para que a gente tenha noção do problema. Porque existe o endividamento, que é mais fácil sair dele, e o superendividamento. Que é a corda no pescoço. Que é a corda no pescoço, quando as pessoas começam a pegar dívidas, outros empréstimos para pagar as dívidas atuais. Aí é uma bola de neve. Mas, ó, tá bom, coloquei lá no meu caderninho ou na minha planilha, encarei a realidade. Antes de arrancar os cabelos, porque isso também vai te dar despesa, não. Faz o quê? Começa a pagar o quê? Por onde você começa essa organização para poder quitar as dívidas? Sim, primeiro tem dívidas boas, que é o financiamento do carro no longo prazo, o financiamento imobiliário, que está alongado, e dívidas ruins. Aquela fatura do cartão de crédito que eu não consegui pagar e parcelei, é muito ruim. O cheque especial, aquele empréstimo que a gente faz ali, né, no automático, sabe quando você entra no internet banking ou vai lá no caixa eletrônico e aparece uma mensagem, você tem um crédito pré-aprovado? Essas a gente tem que se livrar primeiro, porque são as piores e mais caras. Se a pessoa tem dúvida, como é que eu vou saber qual é a dívida mais cara? Como que ela vê? É pelos juros que paga isso? Exatamente, pela taxa de juros que paga, mas sempre lembre, aquelas que são mais fáceis de contratar, que ninguém te pergunta para o que vai ser usado e qual a garantia, são as mais caras. E aí é muito importante a gente tentar conciliar todas essas dívidas numa só, pegar muitas vezes um empréstimo no longo prazo, parcelado, com uma taxa de juros menor, que caiba aí no seu orçamento. E aqui vai uma dica preciosa, gente. Todo somatório do endividamento não pode ultrapassar 30% da sua renda. Esse é o número mágico. Quando passa disso, as coisas complicam. E aí, quando eu estou pagando, o que eu não posso fazer? Gastar mais. Eu tenho que me controlar. Aí que eu acho que muita gente vai falar, tá bom, como é que eu vou fazer isso? Mas tem que ter organização, né? Para sair do endividamento não é fácil, gente. Que se fosse fácil, não teria tanta gente endividada. Mas se a gente quer sair dessa, que é um baita de um perigo, a gente tem que ter organização e a gente tem que ter foco. Sem foco a gente não consegue nada, nem se livrar de dívida. Exatamente, foco. E a gente está num excelente momento, né, Marcela? Antes do carnaval, o ano começando. É um bom momento para assumir aí o protagonismo e resolver de vez os seus problemas financeiros. Se a pessoa, ela já gasta, ela encarou ali a planilha de gastos, ela já viu que ela está sim ultrapassando esses 30%. E aí ela aprendeu no Novo Dia que isso não pode, mas ela não tem mais receita, ela não tem mais de onde tirar dinheiro e ao mesmo tempo ela viu ali que ela está gastando porque ela precisa.
renda extra é a alternativa, ela precisa de Sim. meios para ganhar mais dinheiro, é isso? Exatamente, eu sempre falo que é uma boca do jacaré. Embaixo estão as nossas despesas e em cima as receitas. Se eu ganho pouco e gasto muito, a boca do jacaré me engole. Então é sempre assim esse balanço, tentar gastar menos e ganhar mais. E às vezes a gente tem aquele dom, sabe aquilo que todo mundo fala que você faz bem? Às vezes é um bolo, é um doce, é ensinar alguém a fazer alguma coisa. E esse pode ser um dom monetizável que pode te ajudar na renda extra. Roupa, por exemplo, que às vezes tem muita gente que tem um monte de roupa em casa, em bom estado, também pode ser. Às vezes você coloca na internet, vende num brechó, pode parecer pouco, mas de pouquinho em pouquinho você vai conseguindo pagar algumas dívidas e equilibrar a sua vida financeira. Com certeza, e hoje o consumo consciente e a economia criativa fazem toda a diferença. E já pensou que de repente se pode trocar, de repente algo que eu já usei, não quero mais, eu troco com você, a sua vem para mim como nova, né? Você não ganha o dinheiro, mas você deixa de gastar também. Exatamente, é sempre importante a gente olhar a sobra no final, né? No final o saldo tem que ser positivo e usar a criatividade para isso pode fazer a diferença. Tem gente, você falou da financiamento de carro, de imóvel, isso são coisas muito caras e que a maioria, se não faz desse jeito, não consegue pagar, não consegue ter um carro que muitas vezes usou para o trabalho, não consegue ter a tão sonhada casa própria. Mas tem algumas outras coisas que as pessoas parcelam, porque são assim, R$30 por mês eu nem vejo passar. E ela está comprando uma coisa que não tem uma necessidade, existe uma vontade. Nessa hora, a vontade, ela precisa, a vontade é a necessidade, a vontade é a necessidade. A necessidade tem que falar alto, a vontade tem que ficar... Sim, seletiva. Exatamente. E sempre a gente tem que entender que a gente está trocando horas de vida por aquele bem que muitas vezes a gente não precisa. E eu sempre faço um truque. Quando eu quero algo, eu desejo aquilo, eu vou para casa, reflito, às vezes por uma semana. E aí, se eu realmente tiver a necessidade, eu volto e compro. Mas na maioria das vezes a gente acaba esquecendo e aquilo nem era, né, tão interessante assim. Cartão de crédito. É uma armadilha para quem não tem muito controle financeiro, porque aquela falsa impressão de que esse dinheiro não está saindo da minha conta agora. E aí você vai vendo, vai vendo, vai vendo. Quando você olha a fatura, você fala, meu Deus, onde eu gastei tudo isso? Sim, é um perigo para quem não tem controle financeiro. E aí a gente pode ter duas alternativas. Se eu não consigo me controlar, não consigo analisar aquilo que eu gasto, primeiro que eu tenho que ter um único cartão de crédito. E aí, quando eu vou ao shopping, quando eu vou passear lá no centro da cidade, a gente aqui no interior ainda fala assim, sim, né? Uhum. Eu não levo o cartão. Eu levo ali o dinheirinho no bolso ou garanto ali o pagamento no Pix para eu não perder o controle e não levar um choque quando a fatura chega. Fatura, quando você paga aquele valor mínimo, também é armadilha. Gente, ou não? Nunca façam isso. Essa é uma das maiores armadilhas, porque a taxa de juros mais alta, Marcela, é aquela que vai acabar com você. Então, realmente controle. Hoje, os aplicativos de cartão de crédito te possibilitam ver ali em tempo real o que você está gastando e não entre no mínimo. Aí é bem difícil depois conseguir sair. Vamos resumir em 3 palavras essa nossa entrevista para ajudar as pessoas a não entrar no endividamento ou a sair dele. Organização, controle e protagonismo da vida financeira. É isso aí. Luciana, muito obrigada mais uma vez. Eu tenho certeza que essa sua aula de economia aqui vai ajudar muito as pessoas que assistem ao Novo Dia. A mim ajudou. Muito obrigada. Que bom, fico muito feliz e que todos tenham aí uma ótima semana sem dívidas. Sem dívida. Que você tenha um excelente Novo Dia. Muito obrigada e até a próxima. Até. Com certeza. Obrigada, viu?